Comunidade de amor, nossa igreja é comunidade que vive, partilha a fé. Bem-vindas, bem-vindos. Mais um projeto, nossa proposta Vocações on Life, quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. E, como sempre, nós, antes da entrevista, vamos ler as diretrizes da Igreja no Brasil. Objetivo geral, evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Hoje nossa entrevista vai ser com Luciano Sampaio, também é psicanalista e hipnoterapeuta. Luciano é mestre em filosofia, teólogo, que está em Fortaleza. As atividades como psicoterapeuta, psicanalista, como ele está colaborando para que as pessoas possam crescer e ser mais felizes. Olá, Padre Gabriel e ouvintes. Eu moro em Fortaleza, eu sou Luciano Furtado Sampaio, sou licenciado em Teologia, mestre em Filosofia e atualmente eu atendo como psicoterapeuta, psicanalista, né? E também atendo usando a técnica da hipnoterapia. Hipnoterapia vem de hipnose. Hipnose é uma técnica muito simples e muito profunda. A vantagem da hipnose é a capacidade da nossa mente, de entrar mais profundo e ressignificar traumas de forma mais rápida. Então, a gente escuta muito hipnose através de televisão, aquela hipnose de pau, né? Colocar a pessoa entre duas cadeiras, ficar em cima dela, ela ficar bem dura, etc. São formas também de hipnose, mas o meu foco em hipnose, em psicanálise, é o tratamento de traumas. Todo ser humano vivencia, registra traumas. E traumas podem ser reprogramados, ressignificados. Numa palavra mais simples, os traumas podem ser curados. Então é muito importante, por exemplo, a pessoa tem um complexo de inferioridade, isso é um trauma. E o complexo de inferioridade foi registrado na infância. Isso pode ser ressignificado. Eu trabalho com regressão. O que é regressão? Por exemplo, a pessoa tem 40 anos e ela tem um trauma de quando ela era criança. A regressão é isso, é descer na idade, sugerindo, relaxando, fazendo um relaxamento com a pessoa e sugerindo ela ir descendo na sua história. E ela vai descendo, a mente da pessoa acolhe a nossa sugestão, vai descendo na história. Por exemplo, eu atendi uma jovem com gagueira muito forte, tudo ela gaguejava. A gagueira é um trauma e a pessoa passa a falar com gagueira por causa de um trauma que ela viveu na infância. Então eu sugeri a essa jovem com gagueira muito forte, a mãe presente, acompanhou tudo, e o que eu disse para ela no relaxamento? Eu disse: olhe, na sua história aconteceu um trauma, eu nem falei gagueira, eu falei um trauma, aconteceu um trauma na sua voz. Vá ao momento que esse trauma foi registrado na sua história. Então eu sugeri isso, que a mente dela fosse ao momento originário do trauma. Eu sugeri 3 vezes, ela acolheu essa sugestão, a mente dela acolheu. Eu fiquei em silêncio, depois eu perguntei. Eu fiquei em silêncio, depois sugeri. Aí perguntei: onde é que você está? Ela disse: eu estou na sala. E o que você está fazendo na sala? Eu estou na mesinha. Mesinha já dava a entender que ela era criança. E ela tinha ali comigo 32 anos. Eu estou na mesinha. O que você está fazendo na mesinha? Ela começou a chorar e dizia: a minha mãe, a minha mãe. Eu disse: o que é que tem sua mãe?
A minha mãe está obrigando a escrever com a mão direita. Ela era canhota. Na infância ela era canhota. E a mãe, como se ser canhota fosse um defeito. E a mãe querendo obrigá-la a ela escrever com a mão direita. Pois olha, foi naquele momento, eu havia sugerido para ela ir ao momento que surgiu o trauma. Foi naquele momento, quando ela tinha 3 anos, a mãe obrigando ela a escrever com a mão direita. Aquilo gerou um trauma. Não foi desejo da mãe o trauma dela. Para a mãe, ela estava dando uma sugestão boa, a filha escrever com a mão direita. Só que para a criança aquilo era uma violência. O normal para ela era escrever com a mão esquerda. E ela sendo obrigada ali a escrever, o que aconteceu? Gerou o trauma. Um trauma, ela não respondeu à mãe naquele momento. E o não responder gerou um trauma, como que o medo de falar. Eu não sei o que falar para minha mãe, então ficou o medo de falar. E a lei veio a gagueira. É possível a cura da gagueira? Sim, ela ficou curada naquele momento, quando eu sugeri. Eu perguntei, mamãe está aí com você? Está. Pois olha a mamãe lhe abraçando. Sinta agora e será a cura. Estava curando um trauma dela lá da infância, ela com 32 anos. Ou seja, 29 anos de trauma, de gagueira. Então, o que eu sugeri? Olha a mamãe agora lhe abraçando. Não aconteceu naquele tempo, estava acontecendo na terapia. Olha a mamãe agora com você, lhe abraçando. E a mamãe lhe ama, mamãe ama você. E mamãe está lhe pedindo perdão porque fez isso com você. A partir de hoje, mamãe está lhe pedindo perdão porque fez isso com você. Pois a partir de hoje você vai falar normal, tranquilamente normal. Isso, mamãe está lhe pedindo perdão. Perdoe a mamãe. Mamãe, ela não queria fazer isso com você. Perdoe a mamãe. Mamãe está pedindo perdão porque mamãe te ama. Mamãe ama você. Pois olhe para Gabriel e todos os ouvintes, essa terapia curou a gagueira da jovem. Na semana seguinte, claro que não é uma mágica, é uma terapia. Na semana seguinte veio de novo ela, o pai e a mãe. E quando eu abri a porta do consultório, estavam lá os 3. E o pai olhou para mim e disse, nós não estamos felizes não, até estranhei ele dizer isso. Eu disse, o que foi que houve? Ele disse, a nossa filha já curou a gagueira 90%. Olha, numa terapia, um trauma de mais de 20 anos, quase 30 anos, foi curado numa terapia. Tudo depende, ela acolheu as minhas sugestões, tudo depende do momento, da acolhida, da crença da pessoa. Ela acreditou no que eu estava falando, ela vivenciou o que eu estava falando. Então veja como é importante, né, um processo terapêutico. E agradeço muito a presença de Luciano Sampaio. Sempre nossas entrevistas são momentos em que eu também estou aprendendo, porque tantos entrevistados, como as respostas que eles dão, até a vida deles, se tornam para mim uma escola. E eu gostaria muito que os ensinamentos dos nossos entrevistados hoje, Luciano Sampaio, pudessem entrar também na tua vida. O videocast fica no canal YouTube. São momentos, experiências, respostas que podem nos ajudar a crescer mais na vida missionária. E como sempre, termino com a oração, rezando pelo fim das guerras, pelo fim da pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Grande abraço. Servir ao Rei dos Céus, consagração. Promessa e aliança, comunhão será fonte de esperança.